Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 23 de julho de 2021. Nós vamos envolver a nossa amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação e dizer qual é o capítulo que nós estamos da obra Ave Cristo. Jesus amigo, te agradecemos pela oportunidade de estudo nesse clima de fraternidade e alegria, essa oportunidade de aprender, de introduzir bem no fundo do coração essas lições e que possamos aprender com os erros alheios e não esperar a nossa vez de errar. Essas lições que tu vens nos ensinando há mais de 2000 anos e que nesse momento possamos dar um passo gigante na nossa caminhada e colocar em prática esses ensinamentos. Que os amigos espirituais nos inspirem e tua bênção te pedimos. Que assim seja. Estamos no capítulo 2 e no nosso estudo anterior nós vimos que o Quinto Varro saiu para uma palestra, mas a palestra foi adiada para o dia seguinte. E ele retornou mais cedo para casa e ele encontra a mulher e o patrão, né, Cíntia Júlia e o Pílio Vetúrio, no quarto, conversando e falando dele. E o Opílio dizendo que amava a Cíntia Júlia e queria ela para ele. E o Opílio, ele é bem mais velho que Quinto Varro e a Cíntia Júlia. E o Quinto Varro pega um choque nessa hora de ouvir isso. Nós estamos nessa parte que ele vai ver o que ele vai decidir agora. Pois é, hein, Aramita, momentos difíceis, hein, Carla? Então vamos lá, que Jesus nos conduz. Então, como conta a nossa amiga Aramita, esse momento difícil em que ele voltou ao lar antes da hora, né? Porque foi cancelado lá a reunião, e ele se deparou com vozes, entrou no quarto e pôde ouvir aquela história dolorosa. Você imagina a situação de Quinto Varro. Recorreu à prece, a fim de apaziguar-se, e então passou a refletir. Ele fez a melhor escolha, a prece. No momento de dúvida, no momento de desespero, no momento que o pneu do carro fura, né, Aramita? Na estrada, 10 horas da noite. O melhor, e ela disse assim: tia, eu só lembrei de tudo que a gente estuda. Então, é se acalmar e orar. Então, ela foi para a beira da estrada orar. Então, isso, sabe o que é isso, gente? É confiança total em Deus. Eu não estou desamparada. E é isso que nos falta, porque nesse momento a gente acredita que está desamparado e que nós estamos sozinhos. Não estamos. Não estamos. Basta a gente procurar o papai. Contemplou a fisionomia calma da criança através do espesso véu das lágrimas e indagou a si mesmo: para onde iria? Como resolver delicado problema criado pela mulher? Não desconhecia agora a crueldade de Opílio. Sabia o detentor das atenções de César que, segundo a versão popular, lhe utilizara a cooperação no assassínio de Geta. Vocês sabem quem era Geta? O próprio irmão do imperador. Então, ele foi um dos auxiliares da morte do irmão do imperador. Porque, lembra, o irmão do imperador, o então imperador, o Calacala, né? Ele estava correndo o risco do irmão ser imperador junto com ele. Lembra? Essa era a proposta do mestre, do professor. E o que ele fez? Mandou matar o irmão. E o senhor Opílio fez parte disso. Então, ou seja,
A gente brinca, ele era assim com o homem, né? Como é que a gente diz? Juntinho com o homem. Mas aí, lembrando, Goethe, ele nasceu no ano de 189 e foi morto, assassinado em 211 pelo próprio irmão Caracalla, né? Eram filhos, lembrando, de Sétimo Severo. Nós já estudamos lá atrás. Então, a versão popular lhe utilizara a cooperação no assassínio de Goethe, pelo que recebera enorme patrimônio de terras na Gália distante e, naquele momento, não duvidava de que ele houvesse facilitado a morte da abnegada Heliodora, movido de paixão por Cíntia, ou seja, ele mandou matar a própria esposa para ficar com a Cíntia Júlia. Considerou a situação vexatória que fora projetado e asilou o propósito de revide, porque a vontade dele era revidar. Mas como é que briga com um homem dessa envergadura, desse poder político? E detalhe, e com essa característica imoral. Considerou a situação vexatória que fora projetada e asilou o propósito de revide. A inovidável, ou seja, a inesquecível figura do Cristo, porém, assomou-lhe a imaginação superexcitada. Como harmonizar a vingança com os ensinamentos da Boa Nova, que ele mesmo difundia em suas viagens? Como destacar o impositivo do perdão para os outros, sem desculpar as falhas do próximo? O mestre, cuja tutela buscara, havia esquecido os golpes de todos os ofensores, aceitando a própria cruz. Vira muitos amigos presos e perseguidos em nome do celeste benfeitor. Todos demonstravam coragem, serenidade, confiança. Conhecia o devotado pregador do Evangelho na Via Salária, Ortílio Fúvio, cujos 2 filhinhos haviam sido trucidados sob as patas de 2 cavalos, conduzidos intencionalmente sobre eles por um tribuno embriagado. Ele mesmo, Varro, ajudara a recolher os despojos dos inocentes e vira que o pai, de joelhos, orara, chorando, agradecendo ao Senhor os sofrimentos com que ele e a família eram rudemente experimentados. Está vendo, gente, como era o testemunho do cristão? Nós estamos reclamando do que mesmo? Da política? Que a gasolina aumentou? Que o fofo foi embora? Que a fofa traiu? Olha o nível de testemunho e de provações que esses cristãos viviam e faça uma comparação com as provações que nós estamos vivendo no dia de hoje. A aflição daquela hora não seria a mão de Deus que lhe exigia um testemunho de fé? Meus amigos, o nosso quinto varro é um espírito já superior? É, né? Lembra? É um espírito que está no processo de evolução, já está mais para o superior do que para o inferior. A bondade está dentro dele. Mas vocês estão vendo o que é conflito? O que é estar encarnado? Então, é aquilo que a tia tem falado. É natural tudo isso que ele está sentindo. O que o torna diferente é o que ele está fazendo com o que ele está sentindo. Ele está raciocinando. Ele está refletindo e tendo como base para a sua reflexão o quê? O Cristo Jesus. O Evangelho. Essa é a base para qualquer reflexão moral. O que eu devo fazer nesse momento? O que Jesus faria nesse momento? E você vê que ele aciona aqui pessoas que também estão passando, que passaram por testemunhos e que ele inclusive viu. E ele falou ainda, eu falo da Boa Nova, ele prega a Boa Nova. Agora não é a hora do perdão?
E é isso que a gente tem que entender, sabe, gente? Quando a gente está vivendo um momento que a gente percebe que a porta está ficando bem estreita de passar, é o momento da prova, é o momento que é como se o papai estivesse dizendo assim: filha, você já sabe, intelectualmente você já conseguiu entender. Agora, para que saia do intelecto e passe para o coração, é necessário você viver, ou seja, é necessário você sentir. Então, aqui a gente vai observando esse trabalho belíssimo de lapidação moral. Então, ele está sentindo mágoa, está sentindo a traição, está sentindo solidão. E agora o que vai ser do meu filho? Como que eu vou viver? Como é que eu posso lutar? Pensou em revide. A primeira vez, vou revidar, mas o que ele fez? Parou e refletiu. É isso que nós devemos fazer em todos os... Quantas vezes nós agimos de forma impulsiva e depois choramos amargamente pelas nossas atitudes. Então a gente nunca se arrepende de não ter falado, mas a gente se arrepende muito do que falou. Porque uma palavra dita já foi. Então é isso que a gente tem que entender, porque às vezes a gente acha que esses espíritos mais evoluídos, que eles não sentem, eles sentem, mas eles sabem fazer isso aqui que nós estamos sendo convidados a fazer. Um espírito puro não mais sente. Um espírito da primeira ordem, ele pode reencarnar, ele não cai mais. Mas o espírito superior ainda está submetido ainda a esse tipo de provas aqui. Então, se ele tivesse casado com um espírito nobre, nossa, seria uma benção esse casamento. Seria tudo de bom, não teria problema nenhum. Mas ele não casou com um espírito nobre. Porque quem vem para a Terra não vai se deparar com um espírito nobre. É muito raro ter um quinto varro. A aflição daquela hora não seria a mão de Deus que lhe exigia um testemunho de fé? É aquilo que a tia estava falando. A vida nos chama aquele momento que a gente vê assim: filho, agora é a prova. Tu já tem um recurso. Agora é o momento de você ir para a prova. E quando você fizer essa prova e você conseguir tirar um 10, a lição está fixada na tua alma. Agora tu estás sentindo o Evangelho. Por isso que diz, o Evangelho não é só para ser estudado, é para ser sentido. E como é que a gente sente se não viver? Mas não seria melhor perecer no anfiteatro ou ver Tassiano devorado por animais ferozes que se confiarem ambos à vergonha da morte moral? Então ele diz assim: será que não é mais fácil o testemunho, Senhor, do leão me comer e comer meu filho? Mas essa morte moral, porque não é fácil, gente, porque para pensar. Ele entra no circo, o leão come e acabou. Aqui não, ele vai ter que conviver diariamente com essa morte moral. A traição da esposa. Parou para pensar nisso? E perguntava em pranto mudo: como se portaria Jesus se tivesse sido pai? Entregaria uma criança inerme a um lobo terrível da floresta social, sem a mínima reação? Aquela história, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, né? Se Jesus fosse pai, porque qual é a ideia dele? Se ele for embora, o Tassiano vai ficar com quem? Com o Opílio e com a Cíntia. 2 espíritos nobres? Não, 2 espíritos trevosos. Vai deixar o filho dele para ser educado por esses 2 espíritos? Em que situação? Ele veio só para ir. E ele veio justamente para recolher Tassiano. Entregaria uma criança inerme a um lobo terrível da floresta social sem a mínima reação? Por si, não se notava com direito a qualquer exigência. Reconhecia-se na posição do homem comum e por isso mesmo um pecador, com a necessidade indisfaçável de adaptar-se à virtude.
não poderia reclamar devotamento à esposa, embora perdê-la lhe custasse imensa dor. No entanto, e o pequenino? Seria justo abandoná-lo à mercê do crime? Oh, Deus, soluçava intimamente, como lutar com um homem poderoso quanto Opílio Vetúrio, capaz de alterar as determinações do próprio César? Que a mulher amada o seguisse era uma ferida que a esponja do tempo, de certo, lhe absorveria no âmago da alma. Contudo, como separar-se do filhinho, que era a sua razão de viver? Ergueu-se maquinalmente, retirou o menino adormecido dentre os panos de lã em que descansava e asilou, recolheu, a tentação de fugir. Que ele queria pegar o menino e ir embora. Não seria, porém, indesculpável temeridade expor a criança à intempérie? E como situaria a companheira no dia seguinte à frente da vida social? Cíntia não havia pensado nele, pai carinhoso e amigo, mas poderia ele, discípulo dos ensinamentos de Jesus, votá-la ao desprezo de si mesma ou à desconsideração pública? Qual se estivesse amparado por estranha força invisível. Lembra lá no iníciozinho do livro, aquele amigo espiritual que disse, vai, mas eu estarei contigo. Não, estaremos juntos, O Cláudio, muito bem lembrado aqui pela nossa irmã Aramita. Olha o Cláudio aqui, olha. Qual se estivesse amparado por estranha força invisível, repôs o pequenino no leito e, depois de beijá-lo enternecidamente, inclinou-se demoradamente sobre ele e chorou, humilde, derramando copiosas lágrimas, como se vertesse o cálido rocio, cálido, gente, ardente, rocio, orvalho, do próprio coração na preciosa flor de sua vida. Logo após, certificando-se de que o diálogo continuava na câmara íntima, regressou à via pública, buscando ar renovado para o corpo enlanguecido, fraco, abatido. Então, ele foi para o quarto do filho, teve o ímpeto de pegar a criança e fugir. Graças a Deus ele não o fez, mas ele apenas saiu porque ele não... Imagina, gente. Nós nos deparamos isso na obra há 2000 anos, Emiliano, na obra há 2000 anos. Ele chega também em casa e se depara com a Aurélia dentro do quarto e o Plínio. E ele não suporta e comete o suicídio. Não é fácil. Porque nós temos uma capacidade muito grande de criar expectativas sobre as pessoas. Então, é aquilo que nós estudamos no livro Sexo e Vida. No processo da união conjugal, dessa união sexual, você projeta, você faz uma programação para o resto da vida. Olha, essa relação é para toda uma vida. A gente faz isso, a gente tem essa ideia quando casa. Ninguém casa pensando em separar, A gente casa pensando que tudo vai dar certo, que vai haver uma fidelidade, que vai haver um companheirismo. E de repente, se um dos lados acaba destruindo isso, como diz o livro Pensamento e Vida, sem a razão justa, que ele acaba destruindo, ele lesa o círculo vibracional que existe entre o casal. Então, ele rompe, logo que ele rompe, ele provoca o mal, ele lesa realmente o outro. Parou nas margens do Tibre, invocando à memória os padecimentos de todas as vítimas daquelas águas misteriosas e tranquilas, que deviam ocultar os gemidos de inúmeros injustiçados da terra. A mudez do velho rio não representava uma inspiração para o campo agitado de sua alma?
Os raros transeuntes e os carros retardatários não lhe notavam a presença. Dividindo o olhar entre o firmamento cintilante e as águas tranquilas, abismou-se em profundas indagações que ninguém poderia sondar. Abismar e lançou-se, né? Ao alvorecer, tornou a casa apático e desorientado. E cerrando-se num cubículo, entregou-se a sono pesado e sem sonhos, do qual despertou ao sol avançado pelos gritos dos escravos que transportavam material para as construções próximas. Quinto Varro procedeu à higiene da manhã e, procurado por Cirila e a criança, afagou o filho entre grave e afetuoso, recebendo um recado da mulher, anunciando-lhe que se ausentara em companhia de amigas para uma festividade religiosa no Palatino, que era uma das colinas. Acabrunhado, afastou-se da residência na direção da Via Órtia. Desejava entender-se com alguém que lhe pudesse lenir a chaga íntima e, recordando a nobre figura de Corvino, propunha-se fazê-lo confidente de todas as mágoas que lhe furtigavam o coração. Recebido por Lisipo, este informou bondoso que o ancião se ausentara, atendendo a vários enfermos, acentuando, porém, que estaria ele à noite na Via Ardeatina. O anfitrião, todavia, observou tamanha palidez no visitante inesperado que o convidou a sentar-se e a servir-se de um caldo reconfortante. Olha aí a sensibilidade de Lisipo, né? Quantas vezes as pessoas se aproximam, tu tá vendo que a pessoa tá acabada, mas você não quer estender mão amiga. Nossa, eu percebo que você não está bem. Sente aqui um pouco, tome uma água, né? E ele oferece um caldo reconfortante para ele. Varro aceitou, experimentando grande melhora espiritual. A paz do recinto singelo, como que lhe acalmava o espírito desavorado. Adivinhando-lhe os tormentos morais, o velhinho desenrolou diversas páginas consoladoras que continham informações sobre o heroísmo dos mártires, como que pretendendo cicatrizar-lhe as úlceras invisíveis. O jovem ouviu atento, leu compridos trechos das descrições e, alegando o abatimento físico, deixou-se ficar junto de Lisipo até mais tarde, quando ambos se dirigiram para os sepulcros num carro do velho amigo, de velho amigo. Cenas do próximo capítulo. Amados amigos, fica aqui as lições do nosso querido Varro. Todos nós, encarnados no planeta Terra, seremos chamados às provações. Que possamos recordar da experiência de Quinto Varro e sabermos escolher sempre o caminho, que é o único caminho verdadeiro, que é o caminho do Cristo Jesus. Porque ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.
todos nós, encarnados no planeta Terra, seremos chamados às provações. Que possamos recordar da experiência de Quinto Varro e sabermos escolher sempre o caminho, que é o único caminho verdadeiro, que é o caminho do Cristo Jesus. Porque Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida.